Fala Juvenil, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai lançar aqui mais um quadro que vai se chamar Pergunte ao Mister. Como o canal está iniciando e eu ainda não tenho, infelizmente, as pessoas que possam estar tecendo os comentários aí e lançando perguntas para a gente, poder estar levando as respostas que eu acho pertinente a cada pergunta. Então eu vou começar aqui nesse novo quadro com uma das perguntas que eu mais recebo, que é uma das coisas que mais me perguntam no meu ciclo de pessoas que têm acesso a mim e que me perguntam para ajudar os seus filhos sobre o futebol. Qual é a idade certa para um atleta começar a jogar futebol? É com 7 para 8 anos de idade no futebol de salão, o antigo futsal. Então o atleta começaria a jogar o futsal, o futebol de salão com 7 para 8 anos de idade e migraria para o campo 3, 4 anos depois, dependendo de cada atleta. Tem atleta que evolui um pouquinho mais rápido, tem atleta que evolui um pouquinho mais tardio, também muito devido à questão da parte física. Então o atleta migraria para o campo com 11 para 12 anos de idade. Isso pelo menos era o que acontecia antigamente. O atleta jogava futsal dos seus 5, 6, 7 anos, dependendo de cada menino, conforme o pai levava para o futsal, jogava ali a partir daquela idade, 6, 7 anos, até os seus 11, 12 anos de idade. Só com essa idade ele migrava para o campo para jogar o futebol de campo. Até porque também, antigamente, até hoje ainda tem bastante, as melhores equipes de futsal, de futebol de salão, não pertenciam aos clubes de futebol. Eram outras agremiações, com um clube social, etc., mas que não pertenciam aos grandes clubes. Então ficava muito difícil do menino jogar futsal e jogar campo, como é difícil até hoje. Tem muito menino que praticamente nem tem vida de criança, porque ele é sair do futsal, ir para o campo, ou sair do campo e ir para o futsal, e isso esgota a criança até seus 12 anos, não tem estrutura para tudo isso. Outro fator muito importante são as características do jogador de futsal. Tem a sintonia muito mais afinada com a bola, a condução curta, o drible curto, o chute forte devido ao peso da bola de futebol de salão. Então ele vai habituando a forma de como chutar, de como bater numa bola. Então ele vai aprimorando essa sintonia fina muito melhor do que quando ele começa diretamente no futebol de campo. Outra coisa também que existia antigamente, que não existe mais, é o futebol de várzea, é o futebol de terrão, é o futebol que a rapaziada jogava, a meninada jogava no paralelepípedo, tá? Então isso cada vez está ficando mais escasso no Brasil. Cada vez mais as crianças vão para o videogame, vão para outras coisas que não fazem parte do lúdico, ao invés de ter aquela infância como se tinha antigamente. Até porque o mundo mudou, né? Hoje em dia está muito mais perigoso. Então, eu, por exemplo, meu filho tem 9 anos, eu não deixo meu filho na rua como antigamente eu ficava com 7, 8 anos. Eu não tenho a mínima condição do meu filho ficar na rua como acontecia antigamente. Então essas coisas, o futsal, o futebol de várzea, o futebol no paralelepípedo, a forma lúdica da criança ser criada antigamente, não existe mais hoje em dia. E isso afeta muito na evolução da criança, porque a criança amadurecia muito mais rápido, aprendia muito mais rápido a ser mais inteligente, mais proativo, mais malandro mesmo no modo geral, tá? Então isso lá na frente muda demais naqueles atletas que se tornam atletas de elite, atletas de ponta no futebol brasileiro. Isso muda e muda muito. Por isso que a gente diz aquela famosa frase, atleta Nutella. Antigamente era atleta raiz, hoje é atleta Nutella. Por quê? Porque existem essas diferenças dentro da evolução da criança para o adolescente do futebol. Um fator muito importante, muito positivo, é que a educação está evoluindo. Antigamente o nível de cultura e de educação era bem inferior e isso facilitava, era diretamente ligado com a infância que se levava. Então hoje, com a educação, a cultura e a forma da gente tratar os nossos filhos, de deixar os nossos filhos serem crianças na rua,
bem soltos mesmo para aprender com o mundo, mudou completamente. Então, esse fator positivo da educação acaba ligado diretamente no sentido que não se faz mais, não se tem mais aquela maravilhosa infância que a gente tinha quando era criança. Então, respondendo a essa, que é uma das maiores perguntas que eu recebo, a criança deveria jogar futsal dos 6, 7 anos, iniciar com 6 para 7 anos no futsal e seguir até os 12, e somente após essa idade migrar para o futebol de campo, começar a jogar a partir do infantil no futebol de campo. O futsal é extremamente importante para a formação do profissional de futebol. Essa sintonia fina não se encontra, não tem como trabalhar no futebol de campo. Tem um monte de clube, principalmente o Barcelona, tem uma metodologia de formação de atleta muito positiva, mas mesmo assim ela não é suficiente para extrair essa sintonia fina dos atletas que o futsal tem. É muito diferente e não tem como ser. Essas são características típicas de verdade, são típicas do futebol brasileiro. E a gente está perdendo um pouco disso, tá? Então, a gente tem que rever os conceitos. Eles têm muita mania de querer copiar o que está se fazendo na Holanda, o que está fazendo na Alemanha, o que está se fazendo na Itália, na Espanha, mas calma lá, amigo. Nós somos Brasil. Nós somos o Brasil. Mais respeito com a nossa cultura de futebol, mais respeito da forma como a gente ensina e cria jogadores de verdade. Tá? Então vamos parar um pouquinho e analisar as nossas culturas, as nossas formas de criar o jogador, as coisas típicas do futebol brasileiro. Tá? A nossa genialidade, a maioria dos craques, a nossa genialidade vem daí, vem do futsal, vem do futebol de várzea, onde o atleta tinha que pensar rápido, muito rápido, e desenvolver essa sintonia fina com a bola, que não se encontra em nenhuma outra modalidade que não o futebol de várzea e o futsal. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado aí por mais esse vídeo. E aqui do meu Cafofo enclausurado devido à quarentena, não estou podendo fazer nenhum vídeo externo. Gosto bastante de fazer vídeo externo, mas não está sendo possível, né, devido à quarentena, devido à pandemia do Covid. E muito obrigado aí mais uma vez. Curte aí nosso vídeo, se inscreve, tá? Aciona o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos que eu postar. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu? Um abraço. Solta a vinheta aí, Budinho.